Olá, você está no canal Hidros Meio Ambiente. Meu nome é Ricardo e hoje vamos falar a respeito de um assunto que envolve a situação do saneamento, não aqui no Brasil, mas em outro local que é os Estados Unidos. Vamos falar de 10 problemas, não apenas nesse vídeo, mas em outros vídeos. Vamos falar a respeito de 10 problemas que ocorrem na área do saneamento e do meio ambiente naquela nação. Vamos começar falando a respeito do problema das tubulações de chumbo, que são amplamente disseminadas nos sistemas de abastecimento de água daquele país. Você sabe que o chumbo é um metal pesado, altamente tóxico e que tem trazido problemas para a população. Acompanhe-nos nesse vídeo para que você possa entender como esse problema foi solucionado. 10 Top Today's Critical Water and Wastewater Issues. Estamos falando aqui dos 10 maiores, atuais e críticos desafios da água voltados para a análise dos Estados Unidos no ano de 2023. Assim como fizemos uma análise num desses vídeos aqui do canal sobre a situação do Brasil, vamos começar a analisar alguns outros desafios, alguns problemas, algumas situações críticas de grande proporção que acontecem nos Estados Unidos em relação à água, ao saneamento. Vamos falar então dos desafios de 2023 no mundo da água nos Estados Unidos. O primeiro deles, é o que vamos estudar hoje, é sobre a eliminação do chumbo das tubulações. As tubulações de águas de abastecimento daquela nação. Depois, na sequência, o tema 2 é o compromisso dos usuários com os projetos de infraestrutura. Quando nós falamos de infraestrutura, não só da área de recursos hídricos ou do saneamento em si, mas também, não vamos falar diretamente, mas vamos apenas situar sobre os projetos de infraestrutura, dentre os quais nós temos também a questão da água. Terceiro item que buscaremos falar é sobre a questão da digitalização dos sistemas de abastecimento, como por exemplo nós falamos aqui no Brasil da utilização de gêmeos digitais, não só na parte de abastecimento de água ou do saneamento, mas também em outros campos da atividade industrial, por exemplo. Ainda vamos falar a respeito dos lixiviados como a chave para a eterna recirculação dos compostos chamados PFAS. Nós ainda não vamos falar a respeito do que são esses compostos, vamos falar num tema posterior, no momento posterior. O quinto desafio é dos sistemas de lodo ativado. Na sua maior parte é um sistema aeróbio utilizado para tratamento de esgoto naquele país. E esses sistemas então são sistemas de lodo ativado adensado para instalações de recuperação de recursos hídricos. O sexto problema é voltado para o uso de tecnologias adicionais auxiliares ao impedimento de ataques cibernéticos nas instalações de saneamento daquela nação. O sétimo problema é a regulação da poluição agropastoril como forma de evitar a floração nociva de algas. Isso é muito comum naquela nação, talvez até mais do que no Brasil. A oitava frente de problemas que temos lá é o benchmarking, ou o sistema de comparação, como uma ferramenta de otimização operacional e de minimização das emissões dos gases de efeito estufa, chamados GEE. Ainda temos como nono desafio a adoção de uma estratégia chamada One Water no estado da Flórida através de um plano mestre integrado. E por fim, como décimo desafio, a implantação da indústria 5.0 e seu significado para a indústria de modo geral e também, especialmente na gestão hídrica. Compreendendo aqui, quando nós falamos de mundo da água, nos Estados Unidos ou no Brasil, também das duas grandes esferas que são águas de abastecimento e as águas residuárias. Ou seja, quando nós usamos a água e a lançamos no meio ambiente após o seu uso. Então, como primeiro problema, o primeiro desafio que vamos analisar no mundo da água dos Estados Unidos, vamos estudar aqui a eliminação do chumbo das tubulações. Vamos traçar um roadmap, ou um mapa de percurso para a substituição das tubulações de chumbo tóxicas. Sabemos que o chumbo é um elemento
metal pesado, que é tóxico, extremamente tóxico e prejudicial, nocivo à saúde humana e em especial na nação norte-americana. Bem, fazendo uma retrospectiva, nós sabemos que houve uma crise sanitária gerada por um evento ocorrido em 2020, no ano 2020, que fez com que os índices de aprendizado de matemática e de leitura do público infantil norte-americano caíssem significativamente. Mas havia, e não saberíamos isso se nós não estudássemos, que uma outra causa pouco divulgada obteve o mesmo efeito causado pelo evento sanitário de 2020, além de afetar os índices de saúde também, que foi o envenenamento detectado por chumbo, o qual afetava e continua afetando ainda a habilidade de aprendizado e de atenção e a capacidade de ser bem-sucedido academicamente, especialmente para as crianças norte-americanas. A exposição ao chumbo ela resulta também em impactos sociais que acarretam gastos de milhões, ou melhor, de bilhões de dólares, se não mais, com um custo imensurável para a qualidade de vida daqueles cidadãos, os cidadãos daquela nação. Foram contabilizados 86 mil ou mais casos anuais de exposição ao chumbo, principalmente entre as crianças. Em 2022, no estado de Nova Jersey e Newark, foram analisados dados de apenas uma de 12 cidades, sendo a maior delas, em que se substituíram 23 mil tubulações de chumbo, embora cidades menores do que essa tenham substituído também suas tubulações e continuem em marcha de substituição no ano de 2023. E em 2023, a pergunta para aquela nação em especial é como posicionar mais cidades para a substituição das suas tubulações de chumbo de maneira geral. Foi então elaborado uma EPIC Top List ou Top 10 List de recomendações para a capacitação dos setores de utilidades, das comunidades e dos formuladores de políticas públicas, dos entes públicos que formulam as políticas voltadas para a questão da saúde pública, para assegurar que as redes de chumbo venham a se tornar, se não agora, mas logo o mais rápido possível, se tornarem coisa do passado, pelo menos até a próxima década. Então, o grande objetivo é promover e dar suporte para os campeões da água livre de chumbo naquela nação. Os líderes locais e comunitários podem e devem, nesse mesmo momento ainda e na sua continuidade, desempenhar um papel-chave nas frentes de trabalho de serviços de substituição dos encanamentos de chumbo, chamados então frentes de trabalho LSLR, com o suporte de líderes de utilidades altamente capacitados, felizmente dispostos a desenvolver o seu trabalho naquela nação. Esses líderes e todos os demais buscaram estabelecer resoluções e decretos legais que viessem a remover barreiras administrativas e que pudessem levantar fundos para que os líderes locais fossem capazes de ditar as velocidades e as escalas de seus programas governamentais com essa finalidade da eliminação do chumbo das tubulações de água. Um dos casos, por exemplo, em North Providence, que por sua vez serviu para uma outra localidade, a localidade de Flint, no estado de Michigan, permitiu então ser subsidiada a reposição dos tubos para muitos dos moradores de baixa renda residentes daquela localidade e, obviamente, com grande interesse para que esses moradores de baixa renda pudessem ser assistidos, sendo eliminado o chumbo, o uso das tubulações. Também em Edgerton, no estado de Wisconsin, outro estado norte-americano, foi aprovada uma resolução municipal que estabeleceu um horizonte de 5 anos para outro programa ou para um outro complemento de programa de substituição com cerca de 10 milhões de tubos em 11 mil comunidades, também na próxima década, com potencial de provocar uma significativa onda através de líderes e campeões nesse período mencionado de 5 anos. Foram localizados e mapeados as linhas de serviço de chumbo o mais rapidamente possível
e substituição também, à medida que fosse o mais rápido, encontrando e mapeando as linhas de serviço de chumbo através de inventários, o que é um dos primeiros passos no desenvolvimento da substituição de linhas de serviço de chumbo, bem-sucedidos, para que sejam bem-sucedidos, e isso incluindo boas práticas de manutenção, de registros e gerenciamento de dados dentro desses programas de substituição de chumbo, de tubulações de chumbo. Já a EPA, a Agência de Proteção Ambiental norte-americana, através do seu guia de orientação para o desenvolvimento e manutenção de um inventário da linha de serviço, recomendou que os sistemas de água fossem completados os seus inventários dentro desses sistemas, ao mesmo tempo em que os esforços de substituição ocorressem e tão cedo quanto possível, mais uma vez, fornecendo então um modelo para que esses inventários pudessem chegar às suas finalidades de substituição de chumbo. Esses modelos de inventários são tão essenciais, ou eram tão essenciais, porque continuam sendo implantados ao longo desse ano, visando aqui uma determinada comunidade em qualquer ponto daquela federação, fosse capaz de compreender a extensão e o local de um problema e de colocar juntamente planos de financiamento, priorizando o capital de contrapartida e a substituição das tubulações. Ou seja, houve um planejamento financeiro muito bem estruturado para que houvesse um modelo de inventário, para que se determinasse extensão e local do problema e se colocasse juntamente para que andassem juntos planos de financiamento, priorizando os capitais de contrapartida para então o programa poder ser desenvolvido o mais rapidamente possível. Já os municípios que finalizassem os seus inventários, ou que finalizaram já os seus inventários, não apenas fossem capazes de dispor de uma melhor ideia de seus custos, como também estavam em melhor posicionamento para obter financiamento para os sistemas de substituição do chumbo, das tubulações de chumbo, enquanto essas linhas de crédito estão acessíveis. O ato de investimento de infraestrutura e tarefas foi um ato legal em que se dispôs de cerca de 15 bilhões de dólares para o programa de substituição de linhas de serviço de chumbo em uma janela de 5 anos, como nós vimos também em outros momentos aqui através do slide anterior. E este estudo, sobre o qual nós falamos um pouco agora, algumas informações foram disponibilizadas, tem mais informações, apresenta mais informações através deste periódico chamado Water Innovations Top 10 Trends para o ano de 2023, da revista Water Online, www.wateronline.com. Ao final desse vídeo, então, nós convidamos a que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e que você participe dos demais estudos, os demais vídeos que nós vamos apresentar aqui. São mais 9 temas sobre os quais nós abordaremos. Eu agradeço a sua participação conosco até aqui e que você esteja conosco nos próximos vídeos. Até lá!